Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 9 sobre os biomas. Eu falarei também sobre os biomas mundiais nesta mesma aula. Então, para iniciar, eu gostaria que vocês parassem para refletir um pouco, né? Aqui eu tenho a imagem de muriquis, que são espécies que nós temos aqui no nosso bioma, que inclusive é a Mata Atlântica. Esse animal, no momento, ele se encontra ameaçado de extinção devido à caça predatória e principalmente por causa da destruição do habitat desses animais, tá? Então, o que poderia diferenciar essa floresta onde esse animal vive de outras florestas de outros lugares do mundo? Bom, o que poderia diferenciar seria a vegetação, o clima, tá? Tudo isso vai fazer com que esse lugar seja diferente de outros. Então, essas características de determinado lugar, a gente inclusive diz que é um bioma. Cada bioma tem as suas características, tem seu tipo de vegetação, tem seu clima, tá? Tem suas particularidades, ok? Então, nós já vimos que os ecossistemas estão distribuídos em todos os lugares, né, do mundo. E os ecossistemas, eles são o conjunto de seres vivos, né, e os fatores abióticos, que são aqueles fatores que não têm vida, mas que possibilitam a sobrevivência dos seres vivos. E os ecossistemas, eles não se distribuem de forma homogênea pelo planeta, ou seja, cada lugar tem um tipo de ecossistema diferente. E os que apresentam semelhança no clima, os que têm o mesmo tipo de vegetação, o mesmo tipo de solo e os aspectos físicos, eles são agrupados em biomas, tá? E nós já havíamos discutido isso no comecinho do ano, logo nas primeiras aulas, a diferença entre ecossistema, bioma e tudo mais. Então, o tipo de clima, vegetação de bioma, eles são muito importantes, porque eles que vão influenciar nas espécies de seres vivos que vão ser encontrados naquele local. Então, se o ambiente aqui no caso é seco, né, eu tenho que ter seres vivos ali que são adaptados para aquele clima seco, adaptados para aquela umidade baixa e tudo mais. Assim como os seres vivos de lugares com mais umidade, eles já são adaptados para viver naquele lugar. Então, agora eu vou pedir para que vocês façam a sessão, o exercício da sessão. Organize as ideias da página 4 do livro didático, para que vocês relembrem o que é indivíduo, população, toda aquela questão, ecossistema e tudo mais, tá? Então, deem uma pausadinha no vídeo e façam aí esse exercício. Bom, continuando, de acordo com o clima, a sua fauna, floras típicas, os biomas terrestres eles vão ser classificados em floresta pluvial tropical, savana, deserto subtropical, campos, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra, tá? E nós vamos ver as características de cada bioma desse, tá? Esses são os biomas terrestres, os biomas mundiais, conforme está apontando aqui nesse mapa acima aí do texto. Então vamos começar pela floresta pluvial tropical. Essa denominação de pluvial se deve ao fato, pessoal, de nesse bioma ter muito índice de chuva, chover muito. Então, o clima ali também é quente, né? Por isso que é tropical, e também é muito úmido, como um exemplo dessa floresta que a gente está vendo aqui agora, tá? E são exemplos da floresta pluvial tropical, a floresta amazônica, que inclusive tem uma grande parte aqui no nosso país, né?
as florestas da região central do continente africano e da América Central. Essa é a distribuição geográfica aí desse tipo de floresta pluvial tropical. Então, por causa dessa grande quantidade de água e também de luz solar que tem nesse bioma, esse bioma ele vai ser um dos com maiores biodiversidades do mundo. Então, aqui a gente consegue encontrar uma diversidade muito grande de espécies. Inclusive, pessoal, a região onde a gente está, né, apresenta bastante riqueza nessa biodiversidade, mas só assunto para a próxima aula vão ser os biomas brasileiros. Aí eu vou falar mais detalhadamente sobre as espécies daqui e tudo mais, tá? Vamos agora à savana. Muitas pessoas acham que savana é só na África, mas isso é um grande equívoco, tá? A savana não está presente só na África, e é o que nós vamos ver agora. Então, os principais exemplos de savana são a savana africana e o cerrado brasileiro. Esse bioma cerrado brasileiro, muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Pelo menos assim espero eu. Gostaria muito que vocês já tivessem ouvido falar desse bioma, que é um bioma super importante e ele tem características muito interessantes. Então, aqui em cima eu coloquei essa imagem exemplificando aí a savana africana e aqui embaixo o cerrado brasileiro. É lindo, não é mesmo, pessoal? Bom, a temperatura nesses ambientes ela é alta o ano inteiro e apresenta duas estações bem definidas, uma estação chuvosa e uma seca. Agora, essa imagem aqui, essa foto aqui é do nosso cerrado brasileiro. Lindo demais, né? Tem pessoas que podem até achar que é na África, mas não, essa imagem é do Cerrado brasileiro. Nós temos que valorizar as coisas que nós temos no nosso país. Claro, também valorizar tudo que tem no mundo, mas principalmente conhecer e respeitar, né? E valorizar o que a gente tem aqui. A vegetação desse tipo de bioma é formada por gramíneas. O que são gramíneas? Essa vegetação aqui baixinha, tá, pessoal? E tem esses grupos de arbustos isolados. E, na maioria das vezes, esses arbustos eles vão ser espinhosos e com uma casca bastante grossa e dura, que é para resistir, né, às altas temperaturas. E uma coisa interessante que tem nesse tipo de bioma é uma época em que as folhas de muitas espécies de plantas elas caem, né? E essas plantas elas são chamadas de caducifólias, que elas caem as folhas delas justamente para evitar o quê? A perda de água. É como acontece lá nos cactos, lembram que tem as folhas adaptadas em forma de espinho? Aqui, essas plantas, elas perdem essas folhas caem para evitar essa perda de água. E existem grandes herbívoros e espécies carnívoras também que são encontradas nesse bioma. Então, eu coloquei aqui os elefantes africanos, exemplificando a fauna da savana africana, e coloquei aqui o lobo, tá? Que é uma espécie aqui do cerrado brasileiro, para a gente não esquecer de valorizar o nosso país, né? Então, agora eu vou pedir para que vocês façam o experimento da seção Fazendo Ciência da página 6 do livro didático, que é um experimento bem simples, que é só você pegar um saco plástico transparente e envolver aí pelo menos uma folha, tá? Não precisa ser a planta inteira, o vaso de planta inteiro, senão sua mãe vai brigar aí com você, né? Mas você pega aí uma folhinha, coloca um saco plástico e aguarda um minutinho. Amarra aí, pessoal, de forma cuidadosa, não é aguardar um minutinho, eu falei errado, né? Para aguardar algumas horas, ou talvez um dia ou dois, e aí você vai ver a questão da transpiração das plantas e vai ver essas gotículas se formando, tá? E depois vocês vão concluir fazendo o exercício número 1, que é para descrever o que você observou, e o 2, como é possível relacionar o que foi observado com a perda das folhas,
as perdas das folhas pelas plantas da savana na estação seca, né? Porque já dando uma colinha, né? Elas vão transpirar e vão acabar perdendo água. Bom, próximo bioma, deserto subtropical. Nesse bioma, as chuvas elas são raras e as temperaturas elas são muito altas durante o dia, cerca de 50 graus Celsius, e muito baixas durante a noite, cerca de 0 graus Celsius. Mas eu já cheguei algum dia a comentar com vocês por que isso acontece. Porque percebam, como quase não há vegetação nenhuma nesse tipo de bioma, e o solo dele, né, um solo arenoso, a água ela não fica retida nesse solo. Então ela evapora muito fácil. E a água, pessoal, é exatamente o que faz, o que ajuda, né, na manutenção da temperatura do nosso planeta. Então, nesses lugares aí onde não há essa água armazenada, de noite vai esfriar muito, porque não vai ter aquela água ali no solo para ajudar a controlar a temperatura. Tá vendo a importância da vegetação? Mas é claro, todos os biomas são importantes e esse não é menos importante do que outros. Tá? Ele também tem as suas características, tem os animais que vivem nesses locais, tá? Então, são exemplos de desertos subtropicais, o deserto do Saara, que fica na África, e o deserto do Atacama, que fica no Chile, e grande deserto australiano. E nesse tipo de bioma, nós encontramos algumas espécies assim que são mais comuns, né? Que são répteis, lagartos, né? Serpentes, há algumas espécies de mamíferos, como roedores, invertebrados como escorpiões, formigas e alguns besouros também são encontrados. Mas uma coisa bem interessante que a gente relaciona até com o que a gente estudou no livro anterior, no volume anterior, é se a gente observar a cor desse animal, né? Como ele fica, de certa forma, né? Camuflado aí nesse ambiente, porque eles geralmente vão ter cores bem próximas. Imagina um animal vermelho andando aí nessa areia, né? Ele logo ia ser percebido por predadores. Então é uma boa oportunidade para a gente passar a observar essas coisas, tá bom? Bom, o próximo tipo de bioma são os campos e bosques. Eles vão apresentar temperaturas baixas no inverno e temperaturas altas no verão. Eles também podem ser chamados de pradaria na América do Norte, aqui na América do Sul, inclusive no nosso país, tem esse tipo de bioma, que é o Pampa. Ele vai ser chamado assim Pampa, e na próxima aula eu vou falar detalhadamente aí desse bioma também, tá? E pode ser chamado de estepe na Ásia. Então, quando vocês ouvirem falar pradaria, pampa, estepe, a gente está se referindo ao mesmo tipo de bioma. Claro, cada região do mundo vai ter espécies ali características daquele lugar e tudo mais. Mas, basicamente, quando a gente fala de campos e bosques, a gente está se referindo aí a esses biomas com temperaturas baixas no inverno e altas no verão. E as plantas predominantes nesse tipo de bioma são as gramíneas, que, como eu disse para vocês, são essas plantas baixinhas, né? E podem ter alguns arbustos, né? Que podem chegar a 2 metros de altura também. Não é tudo tão plano, tão baixinho assim. E claro, nos locais onde a terra for mais fértil, que vai ter esse tipo de vegetação mais alta, né? De árvore aí de 2 metros de altura, arbustos de 2 metros de altura, né? E a fauna, né? É composto por herbívoros nativos e vão ter também roedores, lobos, raposas e grande quantidade de insetos. Vai depender, claro, do país que a gente está falando, né? O bisão, ele é um animal típico, por exemplo, dos campos da América do Norte. A gente não vai encontrar na Ásia, em todos esses lugares, né? E aqui no nosso país também a gente tem os animais característicos daqui. Bom, o próximo bioma ou melhor, são, né, as florestas sazonais temperadas. Então, elas vão ocorrer predominantemente no hemisfério norte
e elas vão ter verões quentes e úmidos e invernos com dias curtos com pouca luminosidade e ocorrência também de neve. O legal desse tipo de bioma são essas árvores lindíssimas com essa cor de folhas, pessoal. Olha só que bacana essa cor de folhagem aí dessas árvores. Então, por que que em determinada época esse tipo de árvore ele perde tantas folhas? Para reduzir o gasto de energia dessa planta e garantir a sobrevivência dela durante esse período, que para ela seria mais difícil sobreviver, tá? Então, no verão, a fauna ela vai ser rica, com diversas espécies de mamíferos, veados, raposas e esquilos, vão ter também aves e insetos, tá? Então, tem uma variedade bem grande aí de animais nesse tipo de bioma. Vamos ao próximo, que é a floresta pluvial temperada. Esse tipo de bioma, ele é encontrado em regiões da América do Norte e vai ser geralmente próxima ali do oceano. Ela vai possuir uma temperatura amena, assim, mais ou menos, né? Nem tão quente, nem tão fria, tanto no inverno quanto no verão. E vai ter grande quantidade de chuva nesse tipo de bioma, tá bom, pessoal? Então, a fauna desse bioma vai ser composto basicamente aí por insetos, aves, anfíbios, né? Mamíferos, com cervos, cabras, ursos, coiotes, lobos, roedores e esses roedores que se alimentam aí das sementes que caem das árvores. E tem inclusive um parque bem interessante, que é a Floresta de Sequoias, no Parque Nacional da Sequoia, tá? Que é um tipo de árvore dessa que é protegida, que são essas aqui, tá, pessoal? Que são protegidas aí por lei lá nos Estados Unidos, tá? O próximo bioma é a taiga. Esse bioma, ele é localizado em regiões do Alasca, do Canadá, da Europa e da Ásia. Eles têm o clima frio, com verões curtos e invernos bem longos. E as temperaturas são negativas e tem aí a presença da neve. Olha só que lindo. Isso aqui, essa imagem aí que eu coloquei para vocês é lá do Canadá, tá? Reparem, pessoal, alguns alunos sempre ficam com dúvidas entre a taiga e a tundra. O próximo que eu vou mostrar é a tundra e tem um pouco de diferença entre esses dois biomas. Reparem que aqui não fica ele não disse que está o tempo todo com neve, né? Coberto tudo, né? Agora, quando a gente observar aqui, ó, esse próximo bioma, que é a tundra, a gente já está falando de um bioma que é localizado no Polo Ártico. Mas voltando aqui rapidinho, a taiga tem uma característica bem interessante desse bioma, que é conhecido pelas florestas de coníferas, que são essas árvores aqui, justamente em forma de cone, né? Conífero, né? Tem tudo a ver, né? Então, a floresta de coníferas, que está presente nesse bioma. Agora, o bioma tundra, ele é localizado próximo ao Polo Ártico, tá? E ele vai apresentar, então, um clima polar, que em quase todo ano a neve vai recobrir e deixar o solo congelado com poucos nutrientes. E olhem só que coisa mais linda essa família aí de urso polar, né, representando bem a fauna desse lugar. E as pessoas geralmente elas associam os ursos polares às paisagens cobertas de neve. Então, olha só que interessante, ele não é bem branquinho como a neve, né? O pelo dele tem uma diferençazinha aí, é meio amarelado, mas mesmo assim ele consegue, de certa forma, se camuflar, né, no meio dessa neve, diferente daquele outro bioma que eu falei que tinha ursos, né? Ursos marrons, porque lá tem os troncos das árvores marrons e tudo mais difícil dele se esconder. Imagina um urso marrom andando no meio da neve. É claro que vai ser muito mais fácil de percebê-lo do que um urso que tem aí um pelo quase
branco, né? Como é o caso do urso polar. Agora vamos aos ecossistemas aquáticos. Eu, quando falei de ecossistema com vocês, eu falei e dei um exemplo, inclusive, de um ecossistema aquático, né? Mostrando as características, assim, mostrando as algas, algumas espécies de peixe e de outros seres vivos. Mas nós temos dois tipos de ecossistemas aquáticos, tá? Eles podem ser de água doce, que são chamados de dulcícolas, ou de água salgada, que a gente chama de marinhos. E como a gente sabe, né, o nosso planeta, ele é composto de a superfície do nosso planeta, ela tem uma grande quantidade de água, que aí vai estar dividida entre mares, né, lagos, rios, calotas polares e tudo mais. Mais a respeito desses tipos de ecossistema, então o ecossistema marinho a gente sabe que tem água salgada e o dulcícola de água doce, que vai ser representada aí pelos rios, né? E lagos e tudo mais. Os manguezais. Essa parte é muito importante, pessoal. Os manguezais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um manguezal, se vocês já ouviram falar deles, tá? Eles ocorrem em todas as regiões costeiras, tropicais e subtropicais do mundo. E eles se caracterizam, toda vez que a gente fala de manguezal, te lembra dessas raízes aí, olha, essas raízes aéreas, elas ficam para cima, para fora do solo, que é um solo, né, que é inundado e tem sal, né? E ele é inundado diariamente pela maré. Essas raízes elas precisam ficar aí para fora para poder essa planta também respirar, né? Então, esses mangues, eles formam a base da cadeia alimentar marinha, porque as águas próximas aos manguezais, elas são muito ricas em matéria orgânica. Então, é por isso que nessas águas aí que os pescadores encontram grandes quantidades de peixes, de crustáceos e de moluscos. Os crustáceos que a gente fala são aqueles caranguejos, né? Que as pessoas vendem, inclusive tem a época certa, né, para passar vendendo aqueles caranguejos, né, que algumas pessoas chamam de siri, chamam de guaiamum e tem uma infinidade de nomes, mas tem uma diferençazinha aí entre caranguejo, siri e guaiamum, tá? Mas basicamente as pessoas chamam esses crustáceos por esse nome. E aqui geralmente eles vendem siri, né? Então, tem uma variedade aí muito grande por causa dessa grande quantidade de nutrientes que tem nesse bioma. Então, eles são áreas também de reprodução e descanso de aves. Então, pessoal, além de ter essa diversidade aí de espécies na água, tem também aí nas copas dessas vegetações, dessas árvores aí, tá? Então, é um bioma muito importante. Agora, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro de atividades da página 7 a 10 até o exercício de número 5, tá bom? Bons estudos, um abraço e até a nossa próxima aula, que será sobre os biomas brasileiros.